Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a história do meu cabelo e como está sendo o processo de conhecê-lo de forma natural pela primeira vez. Para começar a falar sobre o meu cabelo, eu preciso primeiro falar sobre os meus pais. O meu pai é um homem negro, de cabelo crespo, e a minha mãe é uma mulher branca, de cabelo liso. Quando eu era pequenininha, o meu cabelo era bem cacheadinho, parecia um miojinho, era lindo. Só que a minha mãe, não julgo ela por isso, não sabia cuidar do meu cabelo, porque o cabelo dela é muito liso. A minha mãe é descendente de povos indígenas, então o cabelo dela é muito liso. Então ela não sabia como cuidar direito do meu cabelo. Então eu comecei a fazer relaxamento num salão muito famoso aqui, que com certeza toda menina cacheada já foi. E aí eu comecei a frequentar esse salão com 4 anos de idade. E fiquei até os 7, 8, porque eu comecei a alisar. E fiquei alisando por uns anos. E quando eu tava com 10 anos, eu fiz meu primeiro Big Shop. Não lembro bem o que me motivou a fazer o Big Shop, mas eu fiz. Com 10 anos. E foi uma fase péssima pra mim, porque eu ouvia muitos comentários maldosos de outras crianças e eu não sabia muito bem lidar com esse tipo de comentário, muito menos lidar com o meu cabelo. E aí eu comecei a fazer o relaxamento, que era a mesma coisa que eu fazia antes. Comecei a fazer o relaxamento e fui fazendo até os meus 15 anos, que eu tinha nessa foto aqui. E aí veio a pandemia. E eu, gananciosa, comprei um shampoo que prometia dar um boom no crescimento do meu cabelo. Só que eu não sabia que não podia misturá-lo com química. Então o que aconteceu? Meu cabelo caiu todo, ficou ralo, ficou péssimo. E aí, bola pra frente. Eu só dei um corte e continuei fazendo o relaxamento que eu fazia. Até que o relaxamento que eu fazia não tava dando mais certo. Porque o meu cabelo, ele tava liso até aqui, assim. E daqui pra baixo, ele tava cacheado. Então ele tava assim, com duas texturas, ele tava péssimo. Não fazia sentido nenhum. Aí eu achava que tava tudo bem, eu achava que eu estava abalando. Até que me perguntaram, nossa, por que seu cabelo tem duas texturas? Aí que eu caí na real. Aí eu pensei em fazer o Big Shop de novo. Aí eu fui conversar com várias pessoas que já tinham feito, fui conversar com amigas, fui procurar salões. E esse processo de achar um salão foi muito chato, porque o primeiro salão que eu fui foi um salão que a equipe era formada por mulheres brancas e o tratamento não foi muito legal. Só que a pessoa não foi tão explícita, então eu não pude fazer nada. Só saí de lá meio mal. E aí eu achei um salão especializado em cabelo cacheado aqui no Rio. Só que já vi várias pessoas que foram lá e tiveram ótimos resultados, só que comigo eu não senti muito essa firmeza, eu não gostei muito do resultado. Eu fiz o Big Shop lá, tanto que a cabeleireira, um doce, me perguntou até se eu queria dar a primeira tesourada. Eu dei a primeira tesourada e fiquei super emocionada. Mas o resultado não foi muito bom, eu não gostei muito. E aí eu fiquei me sentindo mal. Isso eu já tinha 17 anos. Isso foi em 2021. E aí depois disso eu fui conhecendo o meu cabelo como ele era de fato. Ele sem nada, sem tintura, sem progressiva, sem soltura de cacho, sem relaxamento, sem nada. Só que eu sempre pra sair eu colocava um adereço, colocava ou uma extensão de cabelo, ou fazia trança, porque eu não me sentia 100% arrumada. Eu achava lindo as meninas que saíam com cabelo natural, mas eu não conseguia. Eu tinha esse bloqueio dentro de mim. Aí eu me dei conta que eu tava vivendo a mesma coisa que eu vivia quando eu fazia progressiva. Porque quando eu fazia progressiva, eu parei de fazer porque eu sentia que eu era escrava daquela situação. Que eu tinha que ficar fazendo progressiva de tantos e tantos meses. Então eu me via na situação de ser escrava de um adereço para poder me sentir 100% arrumada. Até que nesse ano eu fui a um show e no dia meu cabelo tava lindo. Só que na hora de ir pro show, eu lavei, passei gel e coloquei um rabo de cavalo, porque eu achei que ia ser o babado. E cara, o show foi maravilhoso, só que eu fiquei o show inteiro assim, segurando minha cabeça, porque tava doendo muito, porque o rabo tava muito pesado.
Então começou a me dar dor de cabeça, eu não consegui curtir 100% e eu não conseguia nem soltar o meu cabelo lá. Porque como ele tava cheio de gel, quando eu soltasse, ia ficar o ó do borogodó. Não tinha condições. E aí, depois disso, eu comecei a pensar muito sobre essa situação. Muita terapia, muitas conversas. E aí eu realmente me vi na situação que eu vivia antes, de estar escrava a alguma coisa para me sentir bem. Eu vejo muitas meninas falando sobre a ditadura do cacho perfeito. E eu acho que isso era o que acontecia comigo. Eu sentia que se meu cabelo tivesse um frizz, eu já não estava bonita e eu teria que fazer alguma coisa, botar trança, botar um rabo de cavalo, botar qualquer coisa. E pra mim não fazia sentido, porque eu fiz o Big Shop justamente pra me desprender dessas coisas. Eu não queria ficar refém a nada pra me sentir bem. Tanto que hoje em dia eu tenho uma relação totalmente diferente com o meu cabelo. Eu não faço mais penteados que prejudiquem demais o meu cabelo. Por exemplo, eu fazia um penteado tipo aquele coque de bailarina que você puxa demais o cabelo. E eu parei de fazer isso, eu fazia com frequência e eu parei. Meu cabelo tá preso agora, mas eu só passei um creme e prendi. Eu não passei nenhum tipo de escova, não passei nada, porque eu sinto que isso agride demais o meu cabelo. Então, hoje em dia, eu tenho uma relação muito mais saudável com o meu cabelo. Só que para isso acontecer, não foi da noite pro dia. Foi um processo. E eu fui alterando pequenas coisas no meu dia a dia. Por exemplo, eu fui vendo que tipo de blogueira que eu seguia. E eu percebi que eu seguia muitas blogueiras que não tinham nada a ver comigo. Hoje em dia eu até sigo algumas que são brancas do cabelo liso, mas eu tenho a plena consciência de que nós somos muito diferentes. Mas eu percebi que eu seguia meninas que incentivavam essa ditadura do cacho perfeito, que o cabelo não pode ter nenhum tipo de frizz, que você tem que ter 300 mil cremes, 300 mil gelatinas. E aí eu fui percebendo que não é saudável você ficar 40 minutos fazendo dedo liso no seu cabelo para você ter aquela curvatura. Se o seu cabelo não tem aquele tipo de curvatura, não tem porque você forçar isso. Você não precisa ficar 1 hora finalizando o seu cabelo desse jeito para você conseguir ter esse resultado. Hoje em dia, a relação que eu tenho com o meu cabelo é uma relação de respeito. Eu respeito a curvatura do meu cabelo e eu não quero agredi-la. Eu não quero viver a mesma coisa que eu vivia quando eu usava progressiva. Eu não quero ter que depender de outras coisas para me sentir bem com o meu cabelo. Óbvio que eu uso cremes, eu faço finalização no meu cabelo, mas eu não me sinto refém disso para me sentir bem. Dá para entender um pouco a diferença? E para eu ter esse tipo de relação com o meu cabelo, foi um processo muito lento e muito chato. Eu experimentei diversas coisas. Eu já tive vários cabelos. Engraçado quando junto as fotos, porque nem parece que sou eu. Mas hoje eu tenho a plena consciência de que eu tenho que respeitar o meu cabelo. Se você é cacheada e você tenta ainda ter o cacho perfeito que tanto falam, reveja as blogueiras que você acompanha, reveja o tipo de conteúdo que você consome, porque às vezes isso está te fazendo mal sem você perceber. Às vezes fazer essa limpa na nossa vida é essencial e você nem percebe a importância que isso tem. Então é isso. Se você tem uma história parecida com a minha, me conta aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima!